Então, na nossa aula de hoje, pessoal, a gente vai fazer 2 exercícios específicos sobre curvas horizontais circulares, que é o que a gente viu na aula passada, a parte teórica, e também, brevemente, um exercício. Já está disponível esse PDF para vocês lá na aula do dia 17, tá? Esse primeiro exercício, ele é bem parecido com o exercício da aula passada. Eu só mudei os valores aqui e a gente vai considerar um estaqueamento de 50 em 50 metros. Ele é bem parecido com o exercício que vocês vão ter no trabalho, tá? Então, se vocês estudarem bem direitinho esse exercício aqui, eu tenho certeza que vocês não vão ter problema no trabalho de vocês. O que esse primeiro exercício ele pede? Então, partindo de uma sequência de alinhamentos concordados por correspondentes curvas circulares, cujos elementos são apresentados a seguir, determinar o estaqueamento, os pontos principais, da diretriz em questão, considerando um estaqueamento de 50 em 50 metros. Ok. Então, nós temos aqui os alinhamentos das curvas, os desenvolvimentos das curvas e as tangentes. Eu vou pedir para vocês também, no exercício lá do trabalho 1, para vocês fazerem um esboço dessa diretriz, que nada mais é do que, basicamente, esse esboço aqui. Então, a gente tem as tangentes, né? Temos a primeira tangente, mudando de direção. Temos a segunda, a terceira e a quarta. Dentro dessas tangentes, nós temos a concordância das curvas horizontais. Então, a gente inseriu um arco de circunferência entre as duas tangentes, e esse arco de circunferência é a nossa curva. Temos aqui 3 curvas, a curva 1, a curva 2 e a curva 3. Ótimo. Então, o que a gente tem que levar em consideração aqui? O A1, A2, A3 e A4 vão ser os alinhamentos. Esses alinhamentos são as distâncias entre os PIs. Lembrando que PI é o ponto de interseção entre duas tangentes. Esses alinhamentos, eles também são as distâncias entre o primeiro ponto de estaqueamento e o primeiro PI, e entre o último PI e o ponto final. Ou seja, o alinhamento é a distância, é o tamanho da minha reta, né? Da minha reta até o ponto de interseção da próxima tangente. Então, aqui eu coloquei em verdinho para vocês A1, A2, A3 e A4, que são os alinhamentos que eu já dei os valores aqui para vocês. Sendo A1 a distância entre o primeiro ponto de estaqueamento e o ponto de interseção 1. O A2 é o alinhamento 2, que é a distância entre PI1 e PI2. O A3 é a distância entre PI2 e PI3, e o A4 é a distância entre PI3 e o ponto final da nossa diretriz. A gente também tem o T, que é a tangente. Essa tangente é a tangente externa, e ela é dada, então, pela distância entre PC, que é o ponto inicial da nossa curva, e PI, ou entre PI e PT. O PT é o nosso ponto final da curva. Esses 2 valores, eles são iguais, por isso que eu representei aqui como T1 e aqui também como T1. São as tangentes externas. Ou seja, a distância entre o ponto inicial da curva e o ponto de interseção é igual ao valor do ponto final da curva, a distância, né, entre o ponto final da curva e o ponto de interseção. Da mesma forma, vai ocorrer para a segunda curva e para a terceira curva. E aqui eu também coloquei os pontos notáveis, né? Para cada uma das curvas. PC1, PT1, PC2, PT2, PC3, PT3. Então, é mais ou menos assim que eu vou querer que vocês representem a diretriz do exercício do trabalho número 1. O que a gente tem que fazer por primeiro, então? A gente já tem o estaqueamento do primeiro ponto. O estaqueamento do primeiro ponto é a estaca 0, né? Que é dada aqui como 0 pp,
que é o ponto de partida. Nosso ponto de partida nesse exercício vai começar em 0, ou seja, aqui vai ser a nossa estaca 0. Então, a gente leva em consideração que o estaqueamento vai iniciar nesse ponto. A gente conhece já os valores de A1, o alinhamento 1, e T1, a tangente externa 1. Isso é dado do exercício. Está aqui nessa tabelinha, depois para vocês conferirem os valores que eu coloquei para vocês. Então, se a gente já sabe A1 e já sabe T1, o valor de PC1, que é o ponto inicial da minha curva número 1, vai ser a diferença entre A1 e T1. Vocês entenderam e concordam que o PC1 vai ser a diferença entre A1 e T1? Ou não ficou claro para vocês? Sim, não, talvez? Hoje não, amanhã talvez? Vamos ver. Claro, ótimo, perfeito. Ficou claro sim, professor. Ficou claro? Então tá bom. É uma simples relação métrica, né, pessoal? Então, se a gente tem toda essa distância do ponto inicial ao ponto PI1 e a gente tem a distância de PC1 até PI1, a distância entre o ponto inicial e o ponto PC1 vai ser essa diferença, vai ser esse valor aqui desta reta. Ótimo. Então, PC1 vai ser igual a A1 menos T1. Basta a gente substituir os valores que a gente já tem lá naquela tabela que é dado do exercício. A1 é 1.350 metros e T1 é 111,76. Então, diminuindo A1 de T1, a gente tem, então, 1.238,24 metros. Ou seja, o nosso ponto PC1 está a 1.238,24 metros do ponto inicial. A gente quer isso em estacas. E no nosso exercício, a gente está pedindo um estaqueamento de 50 em 50 metros. Para a gente transformar isso em estacas, a gente pega o valor de 1.238,24 e divide por 50. A gente fazendo essa divisão, vamos encontrar 24 estacas inteiras. E a gente vai ter aí um valor remanescente. Esse valor remanescente, basta, então, diminuir do valor total o valor de estacas inteiras que a gente encontrou. Então, aqui eu coloquei 1.238,24 menos 24 estacas inteiras vezes 50, porque é de 50 em 50 metros. A gente chega aí num valor remanescente de 38,24 metros. O que isso significa? Significa que o nosso ponto PC1 está contido na estaca de número 24, mais 38,24 metros. Próximo ponto que a gente tem que encontrar é o ponto de tangência 1, que é o ponto final da minha curva número 1. Então, a gente leva em consideração aquele valor PC1 encontrado. A gente também sabe o valor de D1, que é dado do exercício. Logo, o valor de PT1 vai ser a soma de PC1 com o desenvolvimento, com o tamanho da minha curva número 1. PT1 vai ser PC1 mais D1, ou seja, PT1 vai ser 1.540,45. O que isso significa? Que o último ponto, o ponto final da minha curva número 1, ele está a 1.540,45 metros da minha estaca inicial. Transformando em estacas, a gente faz da mesma forma que fizemos para o ponto PC1. Dividimos o valor encontrado para T1 por 50. Aí a gente vai encontrar, então, 30 estacas inteiras e um valor remanescente de 40,45 metros. Ou seja, a nossa estaca do ponto final da curva número 1 vai estar contido na estaca de número 30, mais 40,45 metros. O estaqueamento de PC2, então a gente já finalizou a curva número 1,
Agora a gente vai para a curva número 2. O PC2 vai ser PT1, que é o valor que a gente já encontrou anteriormente, mais o alinhamento número 2, menos as duas tangentes, a tangente da curva 1 e a tangente da curva 2. Assim, a gente vai encontrar esse valor, essa distância aqui, entre PT1 e PC2. Basta, então, substituir os valores que a gente já encontrou, ou valores que são dados do exercício. O que a gente encontrou foi PT1 e os dados do exercício A2, T1 e T2. A gente vai chegar, então, no valor de 2.066,24 metros por ponto PC2. Transformamos em estacas e chegamos à conclusão de que o nosso ponto inicial da curva 2 está na estaca de número 41, mais 16,24 metros. Da mesma forma que a gente encontrou o PT1, a gente vai encontrar o PT2, ou seja, o ponto final da minha curva número 2 vai ser o valor que a gente encontrou para o ponto inicial da curva, mais o desenvolvimento, mais o tamanho da minha curva. PT2, então, vai estar contido na estaca de número 45, mais 1,88 metros. Finalizamos as curvas número 1, número 2. Agora a gente vai para a curva 3. A gente vai fazer da mesma forma que fizemos para as outras curvas. Ou seja, PC3 vai ser PT2, que a gente já encontrou, mais o alinhamento 3, menos as duas tangentes, a tangente da curva 2 e a tangente da curva 3. Chegamos, então, a um valor de 2.683,08. Lembrando que o que esse valor significa? Que o ponto inicial da minha curva 3 está a 2.683,08 metros de distância da primeira estaca. Transformando em estacas, nós temos, então, a estaca de número 53 mais 33,08 metros. O último ponto da curva 3 é o PT3. E a gente vai fazer da mesma forma que fizemos para PT1 e para PT2. Ou seja, o valor de PT3 vai ser PC3 mais o desenvolvimento da curva 3. E aí a gente vai chegar, então, na estaca de número 55, mais 31,51 metros. Até aqui, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo, professor. Por enquanto dá para entender bem. Ótimo. Tá bom. Caso alguém tenha alguma dúvida, por favor, perguntem, tá? E, por fim, a gente tem o ponto final. O ponto final do nosso alinhamento, da nossa diretriz, vai ser, então, PT3, que já encontramos, mais o alinhamento 4, que é dado do exercício, menos a tangente 3, que também é dado do exercício. Ou seja, o ponto final da nossa diretriz vai estar contido na estaca de número 63, mais 44,16 metros. O que isso significa? Significa que a nossa diretriz total, ela tem, então, 3.194,16 metros. É como se a gente estivesse construindo aí uma estrada de um pouco mais de 3 quilômetros. Dentro dessa estrada de mais ou menos 3 quilômetros, a gente tem 3 curvas. E dentro dessas curvas, a gente tem o ponto inicial e o ponto final de cada uma das curvas. A gente tem que anotar esses pontos iniciais e pontos finais para que depois, juntamente com as tangentes, a gente consiga executar essa curva da melhor maneira possível. De forma semelhante ao que acontece, por exemplo, numa esquina, onde a gente tem que fazer o raio da curva dessa esquina. Então, a gente puxa as tangentes, né? O raio dessa curva, e aí a gente consegue executar, por exemplo, o meio-fio dessa curva, numa esquina, por exemplo. E
E assim a gente termina o nosso primeiro exercício. O que que nós temos? Temos a diretriz, o alinhamento reto, as curvas e o estaqueamento de cada um dos pontos iniciais e finais das nossas curvas. Com isso, a gente consegue lá em campo fazer a alocação desses pontos para posterior execução. Ótimo? Então é isso. Esse é o primeiro exercício, que é o exercício que eu vou cobrar de vocês lá no trabalho. Agora a gente vai para um próximo exercício, onde a gente vai ter um pouquinho mais de dados para achar, tá? Então, essa figura, ela mostra a planta de um traçado com curvas circulares. Eu peço nesse exercício, então, para vocês calcularem as estacas dos pontos notáveis das curvas, da mesma forma que eu pedi no exercício anterior. Então, eu quero os pontos PC e PT. E a estaca inicial do traçado, sabendo que a estaca do ponto F, que é o nosso ponto final, é igual a 540 mais 15. E aqui o nosso estaqueamento está ocorrendo de 20 em 20 metros. O que a gente tem de diferente nesse exercício? O primeiro ponto diferente que a gente tem é que o nosso estaqueamento ele não vai começar em zero. É como se eu tivesse mais projeto aqui para trás. Mas eu quero os pontos notáveis dessas duas curvas. Como se eu tivesse mais curvas, mais alinhamentos antes. Mas eu só quero desse pedacinho do projeto, digamos assim. O que eu tenho aqui no nosso exercício? Eu tenho os alinhamentos, que aqui ele não está como A, ele está como D, D1, D2 e D3. Então, os valores de PI a PI e de PI até o ponto inicial e ponto final. E aqui, gente, eu não tenho o desenvolvimento da curva. Eu tenho o raio das curvas e eu tenho aquele ângulo central, tá? Então, é a partir do ângulo central e do raio da curva que a gente vai achar o desenvolvimento e as tangentes. Como? Da seguinte forma. Nesse exercício, a gente vai começar de trás para frente, tá? Por quê? Porque a gente tem o valor de estaqueamento do ponto F, que é o ponto final. O ponto F, então, ele é dado do exercício e ele está contido na estaca número 540 mais 15 metros. Se eu multiplicar o 540 por 20, porque é um estaqueamento de 20 em 20, e somar os 15 metros remanescentes, eu vou chegar, então, à conclusão de que o ponto final, ele está a 10.815 metros do ponto inicial. O ponto final, de forma análoga ao que a gente fez no exercício anterior, ao ponto final do exercício anterior, ele vai ser o PT2 mais o D3, que é o alinhamento, que era o nosso antigo A, menos a tangente da curva 2. Nós não temos a tangente da curva 2. Essa tangente, ela é dada por uma equação, e essa equação eu já mostrei para vocês na aula passada. A tangente, ela é dada, então, pelo raio da curva vezes a tangente da metade do ângulo central. Substituindo os valores, nós temos, então, que a tangente 2, que é o valor, a distância entre o PI2 e o PT2, vai ser igual ao raio da curva número 2, que aqui é dado do exercício, 1.500 metros, vezes a tangente de 35 graus, que é o ângulo central da minha curva número 2, divididos por 2. A gente vai chegar, então, no valor de tangente igual a 472,95 metros. Substituindo esse valor na equação acima, e isolando o PT, que é o que a gente quer, a gente chega, então, em PT2 igual a 9.487,95 metros. Transformando esse valor em estacas, e aqui não de 50 em 50, mas sim de 20 em 20 metros, a gente chega à conclusão de que o nosso ponto PT2 está contido na estaca de número 474, mais 7,95 metros. Nós já temos o ponto final e o ponto
final da curva número 2, que é o PT2. Agora, a gente tem que encontrar, então, o valor de PC2, que é o ponto inicial da curva. De forma análoga ao exercício anterior, a gente chega à conclusão de que PT2 vai ser igual ao PC2 mais o desenvolvimento da curva. Nós não temos o desenvolvimento dessa curva, nós temos o raio e o ângulo central. Eu já mostrei essa equação para vocês na aula passada, mas ela está descrita aqui de novo. O desenvolvimento da curva, então, vai ser π vezes o raio da curva 2, vezes o ângulo central, 2, divididos por 180 graus. Temos o ângulo central, 35 graus, temos o raio, que é 1.500 metros. Substituindo os valores na equação, a gente chega, então, que o desenvolvimento da nossa curva vai ser igual a 916,298 metros. Esse é o tamanho da nossa curva. Isolando o PC2 na equação, a gente chega, então, ao valor de 8.571,652 metros. Transformando em estacas, nós temos, então, que a estaca PC2, que é a estaca do ponto inicial da minha curva 2, vai estar contido na estaca número 428, mais 11,652 metros. Até aqui, pessoal, tudo bem? Entenderam como que eu cheguei nesses valores? Tá sossegado, professor. A aula tá gravada, daí qualquer coisa nós vemos de novo. Isso aí. Beleza, então. E, por fim, nós temos os dois últimos, na verdade são três, né? Os três últimos pontos, que são os pontos PT1 e PC1 da curva 1 e o ponto inicial da nossa diretriz. O que a gente tem que levar em consideração aqui, então? A equaçãozinha de PC2. PC2 vai ser PT1 mais D2 menos as tangentes T1 e T2. Temos todos os valores, exceto o valor da tangente número 1. A tangente número 1, da mesma forma que a gente encontrou a tangente número 2, vai ser o raio da curva 1 vezes a tangente da metade do ângulo central. Ou seja, T1 vai ser 400,367 metros. Substituindo todos os valores na equação e isolando o PT1, que é o valor que a gente quer, chegamos, então, num valor de 7.244,969 metros. Em estacas, temos que PT1 está contido na estaca de número 362, mais 4,969 metros. PC1 é encontrado da mesma forma que nós encontramos PC2, ou seja, PT1 vai ser PC1 mais o desenvolvimento. Não temos o desenvolvimento, temos o raio e o ângulo central. Aplicando a equação da mesma forma que nós aplicamos na curva 2, temos, então, o desenvolvimento igual a 767,945 metros. E aí, a gente chega num valor de estaca de PC1 igual a 323 estacas, mais 17,024 metros. E para finalizar a nossa aula de exercícios, então, a gente tem o ponto inicial, que é o ponto A da nossa diretriz. O ponto A, ele vai ser igual ao PC1 menos o alinhamento D1 mais a nossa tangente. Ou seja, A vai ser igual a 6.477,24, que é o valor de PC1 que a gente já encontrou, menos 1.000, que é o valor dado do alinhamento, mais a tangente, 400,367. E aí a gente chega, então, num valor de 393 estacas mais 17,391 metros. Ok? Gente, o que eu queria passar para vocês hoje era isso, é breve, são só exercícios, tá? Eu peço que vocês, caso tenham alguma dúvida, venham conversar comigo, revejam a aula, revejam os slides, que é o que eu vou cobrar
como exercício, tanto no trabalho quanto na prova. Claro que não vai ser só isso a prova, tá? Vai ser um dos exercícios da prova. Então, para que depois vocês não sejam pegos de surpresa, basicamente é isso que a gente vai ter de exercício sobre curvas horizontais circulares, beleza? Então, pessoal, para hoje o que eu queria passar era isso. Caso alguém tenha dúvidas, por favor, me escrevam, né? Estou ali no AVA sempre, no e-mail. Não deixem para tirar dúvidas lá no último dia, lá um dia antes da prova, tá? E eu sigo sempre à disposição aí para vocês, beleza? Então, tenha uma boa noite. Beleza. Obrigado, professora. Imagina, que é isso. Qualquer coisa, me avisem. Até mais, gente. Tenha uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professora. Obrigado.